E agora é a hora do nosso Renato Semer. Como é que é essa história? Pode não sair o jogo de amanhã, Renato? Boa tarde. Boa tarde, João Paulo Messer. Infelizmente, essa é a realidade e eu vou explicar aqui o que aconteceu. O Criciúma vai jogar no estádio Dorival de Brito, um dos estádios mais antigos, inclusive, em atividade no Brasil. Foi um estádio construído para a Copa do Brasil de 50, né? Quem é que não se lembra daquela decisão Brasil-Uruguai? Então, o Dorival de Brito teve 3 jogos da Copa do Mundo. Então, um estádio de 70 anos e nunca teve problema, sempre teve jogo lá. Acontece que de ontem para hoje, foram lá os ladrões e roubaram os fios de energia elétrica, inclusive dos refletores do estádio. O ano passado, o Paraná já teve esse problema na Série B do Campeonato Brasileiro, fez um jogo sem energia elétrica. Acontece que o jogo da Série B foi 4 da tarde. E aí você não tem energia elétrica, você é indiciado pelo Tribunal de Justiça, porque o árbitro não tem iluminação lá para fazer uma súmula, não tem energia no banheiro para os árbitros, para os jogadores e tudo mais. Mas esse é um ponto pequeno. Acontece que o jogo amanhã é 7 da noite. E sem iluminação não tem jogo. Estão trabalhando já, mas com pouca possibilidade de conseguir retomar a iluminação do estádio Dorival de Brito para o jogo diante do Criciúma. É simples, muda o horário do jogo para 4 da tarde. Pode até mudar, mas o regulamento diz que você tem que justificar e 5 dias antes da data do jogo você promover a alteração. Mas você sabe que existe aquele motivo de força maior que de repente pode acontecer. Passa o jogo para 4 da tarde e tem o jogo. Tem estatuto do torcedor, mas não tem torcedor em campo, tem toda essa história, pode ser, né? Vamos ver agora a possibilidade de um jogo acontecer, a preparação do Criciúma? Vamos lá. Vamos assistir. Ainda faltam 4 jogos para o fim da primeira fase, mas o Criciúma pode dar um grande passo rumo à classificação. Neste sábado, às 7 da noite, o Tigre encara o Paraná, em Curitiba, e vai com cara nova. Henan, que veio do Vila Nova, já está liberado para reforçar o ataque tricolor e pode ser a surpresa do técnico Paulo Baier. Questão física está 100%, né? Então depende agora do que o Paulo Baier querer fazer, né? Estou disponível para poder dar o meu melhor, então assim, se é 90 minutos, se é 5 minutos, eu acho que o importante é estar ajudando a equipe do Criciúma, então estou à disposição. Com 26 pontos na tabela, o Criciúma pode terminar a rodada com a classificação praticamente assegurada, mas para isso tem que vencer o Paraná. E além das dificuldades que já vem enfrentando quando joga fora de casa, o Tigre ainda vai encontrar um adversário desesperado para sair da zona de rebaixamento. Independente do adversário, a gente sempre vai para vencer o jogo, dentro, fora de casa. E a gente está conseguindo fazer bons resultados dentro de casa e fora a gente sempre vai para vencer. Essa dificuldade nos jogos fora de casa não é novidade para Henan. No ano passado, o Vila Nova passava pela mesma situação. Vencia em casa, mas não repetia o desempenho fora. Mas no fim, foi o campeão. E defendendo a camisa do Tigre, ele quer repetir essa história. A gente no Vila acabou passando por isso, né? Fora de casa a gente não conseguia bons resultados e dentro de casa a gente vinha muito forte. Então, assim, de repente a gente tentar ter a mesma postura que a gente tem em casa, fora de casa, isso pode ser que acarrete uma melhora, né? Mas acho que independente de onde o Criciúma joga, acredito que ele vai em busca da vitória, né? Não deve ser diferente. Então, assim, eu acho que é continuar trabalhando. A gente sabe da dificuldade que vai ser enfrentar o Paraná lá em Curitiba, mas a gente vem se preparando bem, então acredito que vai ser um grande jogo. Henan, é o homem, Henan, contratado, foi artilheiro da Série C o ano passado, chegou no meio da semana, treinou normalmente, viajou com a delegação. O Criciúma já está lá, hein? O Criciúma já viajou ontem, toda a estrutura sendo dada, e o Henan não deve entrar jogando, evidentemente, em que pese estava no Vila Nova, estava treinando normalmente, não estava como titular nos últimos jogos, mas o Henan, ano passado, foi o artilheiro do Vila Nova no acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Olha só, o investimento que o Criciúma está fazendo. Para o torcedor ter uma ideia, o Henan, no Vila Nova, ganhava 50 mil. Então, ele não veio para o Criciúma para ganhar menos que isso. O Criciúma tem 2 camisas 9, o Marcão e o Luiz Paulo. Foi buscar um terceiro. Esse, tecnicamente, é bem melhor que os outros e tem a característica um pouco diferente. Deixa eu trazer uma boa notícia aqui para o torcedor do Tigre. O goleiro Gustavo foi julgado agora de manhã no Tribunal de Justiça Esportiva. Poderia pegar de 4 a 12 jogos, artigo 214, agressão. Ele agrediu, ele trocou socos com o goleiro do Ituano, Pegorari.
e os dois foram indiciados por agressão. O Criciúma, através do advogado Oswaldo Sestari, lá no Rio de Janeiro, conseguiu desqualificar de agressão. O Gustavo pegou um jogo só e esse jogo, a chamada suspensão automática, já foi cumprido no jogo seguinte, ou seja, o Gustavo está apto a jogar, é o capitão do time, é um jogador importante. Então o Criciúma agiu, pegou um advogado que trabalha lá, é quem faz, quem conhece lá, e conseguiu essa desqualificação. O Criciúma, inclusive, já tinha armado uma estratégia para conseguir o efeito suspensivo, caso o Gustavo, por exemplo, se ele pegasse pena mínima de agressão, o Gustavo pegaria 4 jogos. Aí o departamento jurídico já estava preparado. Não, a gente entra com efeito suspensivo e se até o final do dia o auditor do tribunal conceder, o Gustavo joga. Aí dependeria, se ele pegasse um jogo só a mais, se ele pegasse 2, cumprir 1 mais 1, o Criciúma ia analisar se entraria com efeito suspensivo ou deixaria ele cumprir a suspensão para depois, na outra fase, entrar e ficar livre de suspensão. Mas conseguiu trabalhar juridicamente e o Gustavo foi desqualificado do artigo e, no lugar de 4 a 12 jogos, pegou uma partida só de suspensão, meu caro João Paulo Messer, o que é bom para o Criciúma. Bom, agora se a gente fosse sintetizar tudo, então, é aquilo que você falou no início, né? Por furto de fiação elétrica no Dorival de Brito, o jogo pode não acontecer. Esse é o resumo da ópera que estava aí na... O jogo está agora ameaçadíssimo. Pouco, né? Prova disso é que a Associação dos Cronistas Esportivos do Paraná se cotizou e alugaram um gerador de energia elétrica para poder transmitir o jogo. Então, para a imprensa já foi avisado, não vai ter. Talvez consigam colocar iluminação no campo. Agora, vamos combinar, né? Paraná Clube disputou Libertadores. O tamanho, a fusão, não pode estar passando por uma situação como essa, não à toa está literalmente na Série D, né? O jogo está ameaçado. É uma manchete que a gente tem. Tomara que não se consolide isso e se resolva esse problema. Aqui estão roubando fio também, não roubaram do Heriberto isso, mas estão roubando por aí também. Dia também. Roubaram na Ponte Hercílio Luz, estava toda apagada lá em Florianópolis, roubo de fio. Agora, João, dos males, entre aspas, o Criciúma está lá desde ontem. E se o Criciúma tiver que voltar sem jogar, quem é que vai pagar essa despesa? Então, se tiver que mexer no jogo, que traga para 4 da tarde, o Criciúma com certeza vai concordar e realiza o jogo. Agora, o que não pode é ficar sem jogar. Obrigado, Renato. Um abraço. Até mais.